Boa noite pessoal aí que tá aí nas redes sociais aí no Facebook, chegando aí pra vocês aí, Mulher Aboiador, vou estar trazendo aí um pouco de cordel aí pra vocês aí, cordéis de minha autoria, e de uns colegas aqui e alguns cordéis que eu participei, tá declamando aí, fazendo umas poesias aí, o pessoal que tá chegando aí agora aí, tá apresentando aí alguns livros de cordéis aqui, que são de minha autoria e outros aqui dos colegas que eu adquiri. E outros também que eu tive a participação, né? Esse primeiro livro aqui, eu estou apresentando aqui para vocês aqui, é o Cordelistas Desembarcam na Estação de Cordel. Esse aqui é o primeiro livro que eu participei, de um ano, da Estação de Cordel, Natal, Rio Grande do Norte. Tá fazendo a declamação para vocês desse livro, né, de alguns versos desse livro, né? Estou trazendo aqui para vocês também os cordéis que eu adquiri do poeta Rosinaldo Lopes, né? Força, Foco e Fé, volume 1, e o volume 3 está aqui comigo, né? Uns eu presenteei, acabei dando presente, né? Eu acabei presenteando a pessoa, né? Eu dei dois cordéis, aí o volume 1 ficou, dois ficou por lá. E aqui é Floresta, meu berço amado, né? Volume 1 e o volume 2. Tem esse aqui, né? Vejo Deus o tempo inteiro e assim posso prosseguir, né? Vejo Deus o tempo inteiro e assim posso prosseguir. Este aqui é A Morte do Caçador, né? De Josinaldo Lopes. Esse é Sinto a Água da Saudade inundando o coração, né? Esse aqui é Lázaro, né? Eu recitei ontem. Lázaro, o homem que enganou a morte. E esse aqui é o segundo que eu participei, que é o segundo que eu participei, o cordel coletivo está bem desgastado, né? E eu até levei no trabalho para os meninos dar uma olhada, a declamar para eles. É cordel coletivo, o primeiro que eu participei, da cordelaria Castro, da cordelaria Graciela e Castro, de Petrolina, Pernambuco. Esse aqui foi o segundo livro que eu participei. Esse aqui tem o terceiro e o segundo cordel coletivo da Graciela e Castro, a cordelaria Castro, organizado por ela, Folclore Nordestino. Ontem eu declamei um sobre Antônio Conselheiro, que era de minha autoria, né? Vou estar declamando outros aqui. Agradecer o pessoal que está participando aí. Abel Genuíno, nosso colega e parceiro. Seja muito bem-vindo aí à live de Moisés Aboiador. E esse aqui é de minha autoria, o primeiro que eu publiquei. Cordel Cristão. Poemas do Sertão e Menino Jesus, né? Poema do Sertão, Menino Jesus. Tem muitos os cordéis, né, sobre o Evangelho, né, ali do Evangelho, a história de Jesus, mas também tem uns dois aqui que é cristão também, só que não está contido, mas é mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Este aqui é o segundo, segundo livro meu, Poesia do Nordeste, né? A gente vê a capa aí, né, bem peculiar. Esse foi o segundo que eu escrevi, que eu publiquei. E esse aqui é um cordel popular, embora os cordéis tenham algumas coisas popular e tipo assim, algumas coisas enfatizando o evangelho, né, a palavra de Deus, né, o nome de Deus, mas em contexto todo ele é cordel popular. Tem muita história de sertão, né, muita coisa de sertão, histórias, né, fatos verídicos, né, vocês podem acompanhar aqui. Eu vou iniciar aqui as declamações, né? E vou estar declamando aqui
primeiro o volume 3 do poeta Josinaldo Lopes, que diz assim, né? Força, foco e fé. Nunca deixe que as críticas te impeçam de sonhar. Nunca deixe que o medo te impeça de lutar. E saiba que cada um vai colher do que plantar. Quem planta o bem colhe o bem, isso é uma coisa normal. E também da mesma forma, quem pratica ato banal vai colher da dura sina a consequência do mal. Se esforce independente do lugar onde esteja, pois só consegue vitória quem persiste na peleja. Quem tem força, foco e fé, vai buscar o que almeja. Se vai ter dificuldade, isso aí eu te garanto, mas isso não é motivo de você ficar em pranto, chorando, entristecido, encostado pelo canto. E nessa vida ninguém nasceu sendo vencedor. E às vezes é preciso passar por alguma dor para provar nosso caráter e mostrar nosso valor. Seja sempre muito justo e trabalhe com a verdade, pois os seus frutos são bons e de enorme qualidade. E os frutos de que falo são da honestidade. Sempre ajude a quem precisa, seja com uma palavra ou pão. Saiba que nada na terra acontece sendo em vão. E Deus gosta da beleza que possui o coração. Gosta muito de beleza, olha as asas do pavão. Observe o azul do céu, olhe para a imensidão que o autor do universo desenhou com perfeição. Que sejamos sempre gratos pelo pão de cada dia, pela paz e liberdade, a saúde e a alegria, por ter sempre alguém do lado para fazer companhia. Não viva se reclamando das tristezas do passado, já que não consegue voltar e mudar o que fez de errado. Aproveite o presente e construa o seu legado. Pois viver muito em passado causa dor e aflição, e até pode causar uma séria depressão. Falo de novo, o presente é a melhor solução. Pois quem vive no presente agradece o que tem, corre atrás do que precisa, sem desmerecer ninguém. Valoriza quem está perto, procura fazer o bem. Vou te dizer uma coisa e guarde sempre na mente. Desconfie quando a vitória vier repentinamente, pois aquilo que vem fácil vai embora facilmente. Valorize o respeito, o amor, a união e procure escutar mais a voz da intuição, que é a voz que vem de dentro da mente e do coração. Se perdeu uma batalha, não ache um derrotado. Derrotado é quem desiste e fica desanimado. Não quer voltar mais para a luta, se achando um fracassado. Sempre será vencedor quem mesmo quase parando resolve continuar e segue perseverando, pois sabe que sempre aprende, seja perdendo ou ganhando. Poeta Josinaldo Lopes, né? Trouxe esse cordel para nós. E
vou estar lendo uma declamação aqui do livro Poemas do Sertão, Menino Jesus. Está trazendo uma história bíblica aqui, né? Do menino Jesus, né? E os magos do Oriente. Quando Jesus nasceu e foi visitado pelos magos do Oriente, né? Os três magos. Essa é uma linda história narrada no Novo Testamento. O nascimento do Rei da Glória, época de dor e sofrimento. Pelos rumos do Oriente, no universo transcendente, reinavam três reis magos. Um dia de tempos vagos, receberam a orientação da estrela de Belém, movido na mesma direção, movido por Deus também. No sinal da profecia, a humanidade salvaria, sinal de imensa alegria. Nesta passagem histórica, seus nomes irei apresentar. Era o Gaspar, Belchior e o Baltazar. Neste conto real, sem ideia metafórica, nessa grande trajetória que ao longo da história a Bíblia insiste em relatar, e a humanidade jamais duvidar. Foi no meio do caminho, em um simples desatino, que outro rei ousou se apresentar e contra a santa profecia se irá. Numa simples informação, sem causar contradição, os reis magos foram se orientar. No castelo de Herodes resolveram adentrar. Herodes era um rei perverso, um dos mais tiranos do universo. No saber da profecia que o menino Jesus nascia, possuído por um espírito do mal, logo irou seu coração, criando um cenário banal de tamanha destruição, mandando matar todos os recém-nascidos nos espaços concedidos da região da Judéia e do mar da Galileia. Na estrela que reluz, pelo Espírito que conduz, a profecia se cumpriu. Nesse universo anil, Jesus em Belém nasceu, como Deus assim prometeu. Os reis magos ali chegaram e a Jesus presentearam com as especiarias do Oriente. Neste cenário contente, os reis sempre a vigiar, a família do menino avisar que Herodes o menino iria matar. Os reis assim alertou, sua família dispersou e o menino Deus livrou. É a história do nascimento de Jesus. Foi visitado pelos três reis magos. Estou trazendo aqui mais uns cordéis. E esse aqui da Estação do Cordel. Um ano da Estação do Cordel. Estou trazendo umas décimas aqui. O mote é Nossa Estação do Cordel fez um ano de existência. Nós poetas cordelistas, paladinos da poesia, cantamos com alegria nossas lutas e conquistas, só tendo por avalistas Deus e a nossa consciência. Por isso, com excelência, cumprindo bem seu papel, nossa Estação do Cordel fez um ano de existência. Poesia de Antônio Juraci Siqueira, Marajó, Pará, né, uma décima de cordel. E agradecendo a participação aí de
Caio Augusto Catossi, Caio, meu parceiro, seja muito bem-vindo aí à live de Cordel, Moisés Aboiador. Você chegou bem no começo aí, dá para acompanhar um pouquinho aí dos nossos versos, né? Nas 4 estações do ano, eu curto a literatura. Trabalho em prol da cultura popular sem ter engano. Com régua, compasso e plano, eu louvo essa experiência. Em Natal, a efervescência dos folhetos de papel. Nossa estação do Cordel fez um ano de existência. Arievaldo Viana, de Ceará, trouxe essa poesia linda aí para nós. Com talento e tradição, fortalecendo a amizade, leva a solidariedade e confraternização. Rimando com perfeição, eu falo com reverência, pois ela tem preferência no verso do menestrel. Nossa estação do Cordel fez um ano de existência, né? E Benedita de Lázari. Vamos para mais uma 10ª. No início eu me apresento com um sorriso no falar. A estação veio para ficar e com todo firmamento, inspirada em pensamento, conhecedor da ciência. Na leitura, a consciência, lastreada de laurel. Nossa estação do Cordel fez um ano de existência. Poesia de Bento Júnior, de João Pessoa, Paraíba. Agradecendo também a participação da nossa colega e poetisa Dalinha Catunda. Seja muito bem-vindo à nossa live, Moisés Aboiador. Ao Pai da Sabedoria, só temos que agradecer. Por todo dia um nascer, crescendo com alegria, essa nossa academia, que com sua alta influência, muita luta e competência registradas no papel, nossa estação do Cordel fez um ano de existência. Poeta Braga Santo, de João Pessoa, Paraíba. Embarquei no trem da vida com destino a Natal. Nesta linda capital tem a turma decidida a manter a arte unida. Essa gente é uma potência, é graduada em decência no espaço do menestrel. Nossa estação do Cordel fez um ano de existência. Poeta Cacá Lopes, de Araripina, Pernambuco. A cultura popular informa, educa e ensina, pois o saber predomina nessa forma de expressar. Aprender para ensinar, adquirindo a ciência da sublime experiência num versejado menestrel. Nossa estação do Cordel fez um ano de existência. Poeta Carlos Silva, de São Paulo, residente, né, no Nordeste, no município de Itamira. Para preservar a cultura e torná-la valorizada, uma ideia foi criada para a nossa literatura. Eu aceitei com largura, sei que havia carência, gostei da eficiência, pois sou poeta fiel. Nossa estação do Cordel fez um ano de existência. Poeta Charles Santana, de Pão de Açúcar, Alagoas, né? Chegando aqui na live aqui, nosso amigo aqui Léo Cardoso, né? Comentando aqui. Seja muito bem-vindo aqui, Léo, seja muito bem-vindo aqui, nosso parceiro, nosso colega aí de jornada, né, Caio.
Léo tá tudo aqui na live, Abel. Estamos aí, estamos juntos. E vamos pular aqui pro meu livro. É o segundo livro, Poesias do Nordeste. Não sei se o Caio tem esse livro. Poesia do Nordeste, né? O segundo livro. Eu vou fazer uma poesia sobre Cabaceiras, cidade que menos chove no Brasil, né? Sertão paraibano. Vou estar declamando aqui sobre Cabaceiras. A cidade de Cabaceiras, lá no sertão paraibano, das histórias brasileiras que se repetem todo ano. Na divulgação da cultura por meio da literatura que segue o compasso da história do cangaço, no cenário do clima da realidade semiárida, parece uma obra-prima destacar o universo varonil do lugar mais seco do Brasil, na unidade das medidas, das pelejas e das lidas. Poucas são as chuvas, poucos são os milímetros e muitas são as curvas da cultura que percorre quilômetros do Nordeste do século XX, perdurando no requinte do coronelismo, do apogeu ao abismo das cidades pioneiras. Cabaceiras foi uma das primeiras cidades invadidas pela audácia, pelejas e lidas do cangaceiro Lampião, chefiando um comboio, botando medo na população, deixando homens de molho e morrendo de medo do temível bandoleiro, onde até menino arteiro morre de curiosidade com as histórias do cangaceiro. Diante das verdades, mediante as inverdades, vivemos na contramão. Nessa indecisão, seria Lampião um herói ou um bandido? No fato que corrói todo ato corrompido, convém pesquisar e estudar o sertão e seu espaço dentro do contexto do cangaço. Lá em Cabaceiras tem terras medianeiras. Também tem geologia, hidrografia e arqueologia, representando as riquezas introduzidas nas belezas do Nordeste brasileiro, que busca na natureza o ato pioneiro que representa sua riqueza. No raciocínio lógico, tem potencial ecológico e geológico, tem arqueologia e cultura. Não há outro lugar no mundo que expresse tudo isso em literatura, formando um universo profundo da cultura popular. Nem mesmo a ciência consegue refutar. É preciso ter paciência no modo de estudar. O território nordestino, nem um cordel fino consegue decifrar a realidade desse lugar. Foi lá em Cabaceiras que ficou registrado em terras brasileiras, ficando comprovado o menor índice de chuva do Brasil. Nessa terra varonil, nem os menos de 400 milímetros, muito menos os efeitos da seca diante de uma terra seca, consegue transformar os decímetros construídos na sina da cultura nordestina. Agradeço também a participação aí, está chegando na live, né? Marcos Leonildo, seja muito bem-vindo. E Sidney Pereira Sanguinetti, seja muito bem-vindo aí. Muito bem-vindo. A quem não sabe, aí Sidney é meu primo. Tá participando aí e prestigiando aí nossa live. Eu tô trazendo outra poesia desse livro.
Vou trazendo aqui um Rio Jequitaí, aqui na página 41. O Rio Jequitaí é um rio muito famoso no sertão. É contado, ele está citado no livro O Grande Sertão Veredas, que era passagem dos jagunços. Era passagem dos jagunços do bando de Riobaldo e de Adorim, contado lá no livro do Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Mas assim, como o livro é ficção, mas na realidade, né, embora seja ficção, né, existiu jagunços, né, bandoleiros naquela região e passavam, diz que chegaram a passar aquele rio, né? Rio de imensa grandeza, onde a natureza impõe sua beleza. Dali já se tirou muita riqueza, o rio prestou sua gentileza. Riqueza gerada do diamante, parecia até milagre constante, desde a nascente a jusante, criando um progresso brilhante. O diamante gerou conflito, numa terra de atrito, no suar de um apito, isso é coisa do maldito. Um povoado ali se criou, o diamante se estagnou, uma cidade ali fincou, onde o povo se alocou. O rio Jequitaí e os seus trechos de passagem, das tropas dos tempos da jagunçagem, dos seus laços de camaradagem, resultando em bandidagem. Rio Jequitaí do grande sertão veredas, dos encantos das naturezas, cabras que impõem sua braveza, distribui seus insultos e não prestam gentileza. Contada nos contos de Riobaldo e de Adorim, coisas que os livros contaram para mim. Foi parar até em Pequim, nos idiomas do mandarim. Venho aqui fazer essa ação honrosa em forma de verso e prosa para essa terra saudosa, fincada no sertão de Guimarães Rosa, né? Esse aqui é o estado do Rio Jequitaí. Tem mais aqui. Vou estar lendo um aqui bem temática. A Saga de um Vaqueiro, página 74. Símbolo do Nordeste brasileiro, um ofício de guerreiro, encanta esse sertão medianeiro. Na saga de um vaqueiro, do herói do sertão, que preza satisfação de tanger o gado, herança do passado, resistindo às imposições de muitas desilusões do avanço tecnológico, no raciocínio lógico desse cenário ecológico, da manutenção do ambiente, a preservação do meio ambiente. É algo a se pensar. Vale a pena destacar a cultura do lugar. Canso de relatar a situação de conflito que, em forma de atrito, destrói a cultura. Com a prática da usura, rebaixa a profissão do ofício de vaqueiro, conhecido no estrangeiro, equiparando ao faroeste americano, constituído no plano, aderindo à divulgação da indumentária de couro. Na prática, domina o touro, no ato da competição, da mais linda entonação, ofício de homem e mulher, esperando o tempo que Deus quiser. Interrompendo aqui, acabou entrando uma ligação aqui. E vou estar lendo aqui o Umbuzeiro, página 22. Viva um umbuzeiro que encanta o desfiladeiro
das quebradas do sertão. Distorce a contramão do mundo da globalização pelo homem implantado. Um buzeiro, essência florida, da caatinga retorcida. Dele não se paga tributo, produz o seu fruto na estação própria. Não há reação imprópria que preza tamanha estranheza. A reação da natureza, que preza tamanha estranheza, a reação da natureza. Deus foi generoso no seu ato milagroso. Criou o símbolo do sertão, florescendo a estação. No sertão da esperança, regrada a bonança, onde simplicidade e humildade preza caráter e identidade. Do homem com seu espaço, nos contos da poesia, no cordel faço, honrarias do lugar, atendendo o desejo de um simples sertanejo, que vê num buzeiro o retrato do tabuleiro, símbolo dianteiro do Nordeste brasileiro. Umbu, fruto comestível, no sertão é acessível a toda a população, alimento principal do reino animal, frutos e folhas no desfiladeiro, alimentando boi marroeiro, que na sua sombra faz morada. O sertão é camarada. Desse bicho resistente, de vigor consistente, o universo é convivente, mas também é condizente. Carece a que dizer, com meus versos a proceder, não há efeito colateral diante ao descaso do reino animal. Assim como o sentimento de gente que na terra faz presente, não é arrependimento dizer um boi tem sentimento. Sentimento tão irradiante parece diamante lapidado. No seu processo delicado, só é bem domado quando o domador é educado. As belezas naturais culminando em manifestações culturais neste sertão de reduto, onde poesia não é tributo que se paga no governo, simplesmente atende o desejo de um coração sertanejo, onde o regime democrático é enfermo, a fisionomia de uma árvore, mesmo que apavore e espante as pessoas, são frases promissoras na construção de uma poesia, atendendo à sintonia, na criação de um repente, né? Nesse fato coincidente, até um buzeiro é insistente na divulgação da literatura. Em poesia pura, não há quem desfrute e deleite uma embusada ao leite. Caso contrário, use de enfeite, prestando gentileza de colocá-lo na mesa. Não carece visitação. Diante da ocasião, tem apartação. O umbuzeiro assiste o cenário, costumes do sertão libertário, promovendo noites enluaradas com suas vaquejadas. O gibão é aparato das pegas de boi no mato. Na luz do candeeiro, o sertão é forrozeiro, como um menino mexeriqueiro lá do Nordeste brasileiro. No ato faceiro, banca de arteiro. Na criação desse cordel inteiro, onde o artista é o pé de um buzeiro. Mais um colega que na escuta aqui, o Adalto Marques. É muito bem-vindo aqui, poeta Adalto Marques, na Paraíba. E é muito bem-vindo aí, poeta Adalto. Seja muito bem-vindo aí nossa live aqui de Moisés Laborador. Né? E aqui eu vou fechar aqui no livro aqui falando sobre uma poesia do Vale do Peruaçu. Quem não conhece, o Vale do Peruaçu é um parque nacional de preservação. Né? Inclusive vai ser tombado como patrimônio, né, da humanidade de preservação por o Vale do Peruaçu,
né? Uma área de caatinga preservada, de cerrado e caatinga, transição. É um lugar bem bonito. Deus me inspirou aqui de fazer uma poesia sobre o Vale do Peruaçu. Nosso vale é do São Francisco, seu horizonte é azul. Nesse folheto escrito, apresenta o Vale do Peruaçu, no extremo norte mineiro, início do Nordeste brasileiro, onde a natureza é deslumbrante, promovendo o progresso brilhante dos mais lindos tabuleiros, encantando desfiladeiros com seus personagens guerreiros, trajados na figura do vaqueiro, herói do sertão nordestino, que traça o seu próprio destino no Vale do São Francisco. Neste cordel escrito é quem posa de artista, na rima que aplico. No sertão repentista do Vale do Peruaçu, não adianta posar de cientista. O pouso aqui é do anu. No manifestar da natureza, desbrava sua beleza. Na chuva que respinga no meio da caatinga, movida aos mananciais de águas cristalinas, movendo os carrascais do sertão em suas sinas. Nesse paredão rochoso, as cavernas é algo deslumbrante. Deus foi generoso em seu progresso brilhante no Vale do São Francisco, que em um manuscrito relata o passado histórico, descrito em um poema simbólico, destacando os primeiros povoados por aqui emancipados. Não muito distante daqui, existe a cidade de Itacarambi, e bem próxima à conterrânea cidade de Montalvânia, não há relação contrária que explica a história de Januária, em um Brasil de norte a sul, onde o vale é do Peruaçu. Agradecendo a participação também de Ari Crenes, nosso parceiro aí de jornada. Seja muito bem-vindo aí, Ari Crenes, a live aqui de Moisés Aboiador. E hoje eu trago mais um cordel desse segundo livro aqui. Eu estou trazendo aqui o cordel Vaqueiro Aboiador, página 57. Homem símbolo do sertão apresenta sua indumentária, cavalo, chapéu, perneiro e gibão, vivendo sua sina contrária, como corte de navalha que penetra e não falha. No calor de uma fornalha, do couro tira a malha, construindo seu artefato, um legítimo artesanato. No cenário dos privilégios, revela os mistérios do sertão cantador, d'água do nosso Senhor. No meio da alegria e da dor, impõe seu canto promissor, honras de um vaqueiro cantador, o verdadeiro vaqueiro aboiador, preza a Deus obediência nos tons de continência, honra por clemência ao Deus da existência, descreve os enredos mediante os medos que o sertão vive a mostrar, carece de diagnosticar, jamais financiar a prática de enganar. O vaqueiro desobediente não teme o Deus onipotente, só vive a mandingar. No meio da falcatrua, que Deus o desconstrua. No ato de fiscalizar, nosso Deus é criador, também é cumpridor das coisas dessa terra. Não convém criar guerra por causa de poder, muito menos a Deus desobedecer. Valorizamos essa linda cultura, exposta na realidade de uma sociedade que preserva ao longo do tempo o período do descobrimento,
vestígio de uma conjuntura, o universo da profissão por meio de uma manifestação cultural e religiosa na forma de verso e prosa. Aqui sobre o poema sobre o vaqueiro aboiador. Agradecendo também a participação aqui de Moura Galvão. Seja muito bem-vindo aqui à nossa live. Estou trazendo mais uma poesia. Trazendo aqui o Dia do Livro. No dia 18 de abril, o Universo Varonil comemora o Dia do Livro. Neste enredo ao vivo, no campo do conhecimento, a poesia é ensinamento. Vou seguindo essa sina da arte, cultura e educação. Compete fazer rima a tamanha divulgação. Da literatura nordestina não há comparação. Nem outra literatura que promove a cultura como a literatura de cordel, que o manuscrito de papel faz referência, englobando todas as ciências. No dia do livro, compete dizer que falta convívio no ato de proceder. Ainda falta postura, a prática da leitura. Do livro de papel ao livro digital, apresento nesse cordel o cenário banal, movido pelo desprendimento da falta de conhecimento, que fragiliza a educação, destrói a cultura e atiça a corrupção. Total falta de postura é escrever mote e grosa, citando intolerância religiosa. O livro é um objeto que, no ato correto, a prática da leitura desenvolve a cultura em um modo prático, movido pelo Estado democrático. Ainda falta convívio e acesso ao livro. Velha cultura brasileira, na sua própria maneira e falta de discernimento, perecendo no conhecimento. O ato de ler faz cada vez mais valer o Estado democrático, quebrando o regime aristocrático, promovendo a verdade, da liberdade, igualdade e fraternidade. O livro é o único objeto que, de modo concreto, faz o homem conhecer o ato de proceder de todo dialeto, movido à letra do alfabeto, abrindo as portas do conhecimento, que, se fosse respeitado a lei da desigualdade, não tinha tanta intensidade, nem homem sem interesse, buscando seus próprios interesses. O livro é a solução. No cenário da educação, meu cordel é crítico, nesse modo que aplico a forma descritiva, onde a crítica é construtiva, a falta de oportunidade que é causada pela desigualdade das verbas da educação, barrando o desenvolvimento de quem busca no conhecimento acabar com a corrupção. O livro só será respeitado quando suas páginas forem escritas no ato, que apague todas as ruínas existentes na sociedade e em toda a humanidade. Este cordel escrevo, o dia do livro, seguindo o enredo e o convívio do conhecimento humano contra o mundo desumano, impedindo povos e nações de exercer as mesmas obrigações. A ética e a moral é um alinhamento que promove o conhecimento e a paz mundial, pelo acesso à informação, sem corrupção e mais educação, onde a liberdade de expressão constrói o enredo livre, constrói o enredo vivo
no cordel do Dia do Livro. Esse aqui é o cordel sobre o Dia do Livro. Agradecendo a participação de Maria da Luz. Seja muito bem-vindo aqui à live do Moisés Aboiador. Um pouco aqui de cordel. E esse cordel aqui é um dos primeiros que eu fiz. E como a live já está bem estendida ali, né? A gente vai estar finalizando aqui com ele. Do Rio das Velhas ao Mar, né? Que fala um pouco aqui na poluição no Vale aqui do São Francisco, começando aqui pelo Rio das Velhas, né? O Rio das Velhas ao mar. Rio das Velhas, berço do bandeirantismo, divide as cancelas do coronelismo nos currais do São Francisco, situação de risco com atos de mandonismo, dando origem ao banditismo, cortando um manancial dentro da integração nacional. Abismo e façanhas percorre suas entranhas, divulgando a história local. Surgimento inicial do ciclo do ouro, daquele tempo vindouro que desbravou os sertões, fruto das relações firmadas no período colonial. O contexto histórico foi primordial, apresentando o bandeirantismo, que nesses versos confirma as entranhas do Rio das Velhas, que em Tupi-Guarani recebe o nome de Guaicuí. Relata um cenário de terras, formando povoações, sintetizadas nas diferentes localizações. O cenário retórico aborda o contexto histórico no sertão do São Francisco. Homens correndo risco no enredo infiel, naquele espaço concedido. A carapuça de bandido servia em jagunço de coronel, descrito em certas páginas, de muitas repaginadas no fictício imaginário, atendendo o cenário do grande sertão veredas, construído diante as enveredas de João Guimarães Rosa, virando conto e prosa. Muito mais que um livro, verdadeiro enredo ao vivo, escrito até em mandarim, nas fábulas de Reobaldo e de Adorino. De jagunço a cangaceiro, o sertão é bandoleiro. Na imensidão da natureza, o rio mostrava sua grandeza. Na produção do alimento, o cardume era o mantimento que regia a população. Ainda não existia poluição. Triste é a calamidade presente na realidade das secas terríveis, diante dos poderes impossíveis do Deus celestial, confrontado pelo homem radical. Cria seu cenário imundo, desafia Deus e o mundo. Na ganância da riqueza, posta de realeza, querendo ser maior que Deus. Parecem fariseus no ato de se rebelar contra a autoridade celeste. Não há correção que compete. Todo homem deve se rebaixar diante do Senhor. Deus é o Criador de todos os mananciais. Seus pensamentos são magistrais. Nenhum ser desvenda. Não carece gerar contenda. No Rio das Velhas não tinha poluição diante dos peixes, roçados e plantação. Cardumes entre as ervas de aça-peixe. A natureza preza enfeite,
Eram períodos sem poluição, tudo ficou na perdição. A degradação atinge os mananciais, dos sertões aos carrascais. No dizer deste manuscrito, a vida é um cordel escrito, descrevendo a poluição no Rio das Velhas ao São Francisco. É uma informação que é preciso divulgar. Onde tem marisco, tem poluição no ar. No ato de burlar o fisco, o homem vive a degradar. E a sujeira no São Francisco já chegou até o mar. Esse aí é o cordel da poluição, né? Atinge o Rio das Velhas, chega no São Francisco, né? E vai até o mar. Infelizmente, a ação do homem, né? Degradando a natureza. E esses são os cordéis aqui, né? A gente vai estar declamando mais. Se tiver um tempinho, a gente está declamando mais. Agradecer aí o pessoal que participou aí. O Léo, Adalto Marques, Ari Cremes, Moura Galvão, Maria da Luz, Caio Cantucci, Abel Genuíno, todo o pessoal aí, né, da linha Cotunda, todo o pessoal aí que participou, muito obrigado aí por ter participado aí, né? E aí uma noite abençoada para todo mundo e a gente tá retornando aí numa próxima live aí, se Deus quiser.